Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 23ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para ver se Jesus iria curá-lo no dia de sábado, e assim encontrarem motivos para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem de mão seca: Levanta-te e fique aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem de mão seca: Estenda a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridos irmãs, o Evangelho de hoje parece que cada vez mais se atualiza, melhor, desculpa a palavra, se atualiza no tempo de hoje. Quantas pessoas, mão, coração, mente seca. Nós lidamos muito com pessoas que têm uma vida seca. E quando se chama uma vida seca, trazendo memória aos mestres da lei daquele tempo e de muito tempos e até o tempo de hoje, mostra que esse estado de estar seco mostra o quanto Deus não é o Senhor da vida, da minha vida, da tua vida. Quando nós estamos nessa secura, Deus deixa de ser o Senhor. E aqui nós temos um grande problema. Aqui nós temos um grande problema. E precisamos aqui responder isso aqui. Como é que alguém que é da igreja, que participa da mesma fé que você, que eu, como é que alguém pode não ficar feliz quando alguém recebe uma graça? Quando alguém recebe uma bênção? Pois bem, pois bem, estamos muitas vezes doentes porque uma doença espiritual, porque nós não nos alegramos. Esse evangelho, a gente olha para os mestres da lei, até nos revoltamos com o ato deles. Porém, muitas vezes assim também nós o fazemos.
quando o nosso coração está seco, quando nós muitas vezes reproduzimos na vida de alguém uma tristeza, reproduzimos na vida do outro lágrimas. Ontem, pelo evangelho de ontem, a palavra de Deus ontem falava muito de exortar, né? E Jesus ensinava o caminho que tem para exortar o outro. E eu dizia que quando a sua exortação traz dor ao outro, ela não é de Deus, porque Jesus fez as exortações, ensinou o caminho de exortação na caridade, cercando a pessoa de caridade. Porém, o evangelho de hoje vai no mesmo caminho. Quando Jesus, que é um grande provocador, isso ele sempre o foi, um provocador, ele provoca-nos. Assim, ele queria provocar os mestres da lei, que tinham um coração totalmente corrompido pelas ideias do seu tempo contra o Cristo. E as ideias eram sempre os interesses pessoais, as riquezas, as vantagens de estar na igreja, porque muitas pessoas têm muita vantagem financeira mesmo, pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, muitas pessoas têm vantagens financeiras na igreja e vai passar por cima de quem tentar atrapalhar essas vantagens financeiras. Bom, isso foi um adentro. É importante aqui salientar que Jesus, repito, um grande provocador, quis provocar a consciência dos mestres da lei quando Jesus faz essa pergunta: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? O que é permitido ao cristão fazer em todo tempo, o bem ou o mal? O que te é permitido fazer, o bem ou o mal? E aqui nós nos questionamos sobre o bem que deixamos de fazer. E por que deixamos de fazer? Porque se nós queremos agradar a Deus, é o caminho do amor e da misericórdia. E o caminho do amor e da misericórdia para com o outro. Porque assim você gostaria de ser tratado. Se perguntasse ao mestre da lei, os fariseus que ali estavam, se tivesse um filho doente, uma filha doente, a esposa doente, o esposo, enfim, se tivesse alguém doente da família, não iria apresentar a Jesus mesmo sendo no sábado? Se alguém estava com risco de vida, não iria apresentar a Jesus mesmo sendo no sábado? Então nós não podemos fazer nunca dos sinais religiosos, da vida religiosa, uma vantagem para mim e um prejuízo para o outro. Vantagem para mim, prejuízo para o outro. Então, se assim isso acontece, já mostra que a nossa religiosidade está muito abaixo da verdade do coração de Deus. E por isso agimos muitas vezes como fariseus que tenta armar cilada para se livrar do Cristo. Muitas vezes a nossa vida de pecado é esse marcar ciladas, realizar ciladas para ficarmos longe da presença de Deus. Que a palavra de Deus hoje te ajude, me ajude, nos ajude a enfrentarmos tudo aquilo que não colabora com a nossa fé, com a nossa caminhada de adoração, de louvor e de serviço ao nosso Senhor. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça da fidelidade a Jesus, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conquiste a graça, nos dê essa graça
de termos a casa para cuidarmos de sacerdotes. Nos sustente no Instituto Rainha do Clero. Ajuda-nos a viver segundo o coração do teu Filho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.